Helena Matos, boatos, suspeitas, instabilidade, o que é há de melhor para começar uma semana de histórias? Fake news imensas correm pela cidade, há informações contraditórias. Nós estamos naquilo que vai ser conhecido como os tumultos do Natal, embora fosse mais correto designá-los como do Natal ao Carnaval. E pode desde já perguntar-me, então, se chamam tumultos do Natal, porque é que nós não os fizemos no Natal? Bem, era mesmo muito, muito desagradável. Imaginemos o que seriam as crianças no carro, com os pais, e toda a gente à espera de ouvir uma bela história de Natal, e nós a falarmos de uma cidade que está, em que a população passa a vida a receber a informação naquela ouvido a ouvido, de que algo de muito grave está a acontecer, de que há casas apedrejadas, depois correm os boatos, as pessoas depois tentam incendiar algumas casas, perseguem algumas pessoas. Ou seja, nós estamos num clima na cidade daquilo que poderíamos designar hoje como teorias da conspiração. Nós estamos mais ou menos em dezembro de 1861, 25, 24, 23 de dezembro de 1861, e as últimas semanas os lisboetas ou o povo português convenceu-se de que alguém, quem é isso que se especula, quer matar a família real. Mas não é matar uma pessoa ou outra, é matar toda a família real. Mas essa ideia tem que vir de algum lado. Sim, ela vem porque a 6 de novembro de 1861 tinha morrido o infante Dom Fernando, que era irmão do rei Dom Pedro V. A 11 de novembro morreu o próprio rei Dom Pedro V, muito jovem. Entretanto, está em perigo de vida um dos outros irmãos, um dos outros príncipes, que é o infante Dom Augusto. E, portanto, o povo, quando começa a receber a notícia, logo ali no princípio de novembro, de que há um dos infantes que está muito mal, conflui para a zona do palácio onde então vivia a família real, que era o Palácio das Necessidades. O povo vai agrupar-se ali, só que vai rapidamente perceber que não é apenas um infante que está mal. Está mal um infante, mas está mal o próprio rei, e há outro infante que também começa a apresentar sintomas com alguma gravidade. Começam a multiplicar-se os boatos, até porque, entretanto, morre a 6 de novembro o infante Dom Fernando, depois vai morrer a 11 o próprio rei Dom Pedro V, e o povo não consegue aceitar que isto seja fruto do acaso, não pode aceitar isto como normal. Estamos a falar para mais de príncipes muito novos, portanto, em que em princípio as pessoas supunham muito saudáveis, e portanto começam a multiplicar-se as acusações, acusam-se os padres e os espanhóis, nomeadamente os banqueiros espanhóis, acusa-se o duque de Lolé, que era chefe de governo, de uma tentativa de envenenamento do monarca, e portanto teme-se o regime também, não é? Sim, até porque eis que nós já tivemos uma morte a 6 de novembro de um infante, temos a morte a 11 de novembro do próprio rei, e temos a morte a 27 de dezembro de outro infante. Ou seja, em poucas semanas, Portugal perdeu o rei e perde 2 príncipes. E, portanto, o povo legitimamente interrogava-se, quer dizer, alguém quer matar a família real em Portugal. Alguém quer deixar Portugal sem rei. E aí começa um conjunto de tumultos, de boatos que ainda geram mais tumultos e que vão prolongar-se. Desgraçadamente não se esgotaram no Natal e vão do Natal até ao Carnaval. E sabendo nós que o boato é uma coisa imparável, enfim. E em crescendo. O ditado não existe, acabei eu de o inventar agora, claro. Mas do Natal ao Carnaval, tempo frio, boatos quentes. Sim, e a fazerem muito mal, que é essa a questão. Aquilo que nós temos para tentar perceber, de facto, é aparentemente anómalo, não é? Que em tão pouco tempo tivessem desaparecido 3 jovens príncipes. Pessoas que se presupunha que saudáveis e de saúde relativamente acompanhada.
Ora, se nós seguirmos os passos destes príncipes nas suas últimas semanas de vida, talvez consigamos perceber, por mais sedutores que fossem os boatos, a realidade podia ser bastante simples. Em outubro de 1861, portanto, ainda com saúde, o rei Dom Pedro V tinha tomado a decisão de viajar pelo Alentejo. Ele tinha estado em Castelo de Vida a 7 de outubro. É curioso porque o rei Dom Pedro V, ao contrário de outros da dinastia de Bragança, não gostava particularmente de Sintra. Mas em Castelo de Vida, perante aquele ar verdejante em pleno Alentejo que Castelo de Vida apresenta, ele vai dizer que Castelo de Vida é Sintra do Alentejo. Ele vai estar também em Vila Viçosa. É claro que o Dom Pedro V não viaja sozinho, ele faz-se acompanhar por dois irmãos, pelo Dom Augusto e pelo Dom Fernando, e convém recordar, nós já aqui tratámos desse episódio da vida de Dom Pedro V. Dom Pedro V é muito jovem, mas é um rei viúvo. Dom Pedro V tinha enviuvado há 2 anos, em julho de 1859, quando a rainha Dona Estefânia tinha morrido abruptamente com uma angina diftérica que teria também contraído uma viagem a Vendas Novas. E, portanto, em 1861, o rei Dom Pedro V é um jovem rei viúvo, tanto quanto se sabe, estaria consciente da necessidade de dar ao reino um herdeiro e, portanto, estariam a ser tomadas diligências para lhe ser feito um novo casamento. Ele cumpre com rigor, com rigor e melancolia, se quisermos, que ele é uma pessoa melancólica, as obrigações da sua agenda. Ele queria conhecer o reino, ele queria conhecer os portugueses, ele queria contactar com aqueles que se chamavam súbditos e, portanto, vai nesta viagem ao Alentejo, sendo certo que o rei Dom Pedro V, ele gostava muito de Mafra e gostava de Vila Viçosa, porque curiosamente este rei que nós associamos sempre muito a um lado intelectual, a um esforço de racionalidade para o país, de tentar perceber, tentar desenvolver, se quisermos, tentar fazer de nós mais próximos daquela Inglaterra de que ele gostava tanto e tudo isso, este rei gostava muito de caçar. E, portanto, aí Mafra era, sem dúvida, talvez o local em que ele melhor se sentia. Curiosamente, Mafra não é um sítio que tenha sido muito amado pela família real, mas ele sim, ele gostava de Mafra, gostava de estar em Vila Viçosa, mas isso era habitual. Os Braganças gostavam sempre de estar em Vila Viçosa, que de alguma forma era a sua casa, não é? Ele vai estar em Vila Viçosa e em Vila Viçosa, nós estamos em outubro, os príncipes terão andado, ter-se-ão cansado, o tempo estaria ameno, fosse pelo que fosse, terão apanhado chuva, terão apanhado sol, mas há um gesto que os príncipes repetem e que os médicos da corte vão associar àquilo que vai acontecer a seguir. Eles bebem água. E é essa suspeita que vai ser deixada no ar para o nosso episódio de amanhã, sendo que a tapada de Mafra é também um reflexo dessa cultura de caça. Mas eles vão beber água em Vila Viçosa. Uhum. Sim, é aquilo, seriam ou não águas paludosas. E é essa água que vai ficar como água suspeita, inquinada ou não, para o episódio de amanhã. Valha-nos que hoje ninguém tem dúvidas sobre a qualidade da distribuição pública da água em Vila Viçosa, mas não é disso que estamos a falar em determinado ano. Não, nós estamos aqui em 1861. O rei Dom Pedro V esteve em Vila Viçosa acompanhado por 2 dos seus irmãos, Dom Fernando e Dom Augusto. Quando regressam a Lisboa, começam a apresentar sinais de doença. E nós, a 9 de novembro, o infante Dom Fernando Maria Luís de Bragança morre. Dom Augusto está muito mal, Dom Pedro está muito mal, e só que Dom Pedro é também rei. E começa a tal agitação do povo em Lisboa
E fora de Portugal estão 2 príncipes, Dom Luís e Dom João de Bragança. Dom Luís é o irmão que, pela idade, segue logo a seguir a Dom Pedro. Eles estão em Inglaterra, eles estão em Londres. As relações de proximidade entre a família real portuguesa e inglesa eram muito grandes e os príncipes estavam... Havia até quase, e também o referimos aqui a propósito do casamento de Dom Pedro V com Dona Estefânia, havia até quase que, se quisermos, uma espécie de tutela por parte, um acompanhamento muito grande por parte da Rainha Vitória e do Príncipe Alberto em relação aqui a este nosso jovem rei Dom Pedro V. E os príncipes Dom Luís e Dom João de Bragança, portanto, estavam a ser recebidos pela família real inglesa quando começam a chegar as notícias de que algo de muito grave está a acontecer em Lisboa. Portanto, presume-se que as notícias devem ter sido muito rápidas, dando conta daquilo que terá sido começado por ser apresentado como um mal-estar e rapidamente passando por uma situação muito, 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 muito grave. A verdade é que se toma a decisão de fazer regressar a Portugal os príncipes Dom Luís e Dom João o mais rapidamente possível. Para defender a continuidade da monarquia, fosse por saúde natural, fosse por conspiração. Sim, eles teriam de vir, até porque o rei estava de facto muito mal. Eles embarcam na corveta, na Bartolomeu Dias, na qual estavam a viajar, estavam a fazer a viagem, embarcam e, a dado momento da viagem, o príncipe Dom Luís percebe que algo de muito grave deve ter acontecido. Ainda não lhe disseram, mas ele percebe o que aconteceu. Ou seja, é quando, numa mensagem chegada de Lisboa a bordo da Bartolomeu Dias, da corveta Bartolomeu Dias, ele já é tratado como majestade. Ou seja, se ele, Dom Luís, é tratado como majestade, então, algo aconteceu. Quer dizer que em Lisboa o seu irmão, Dom Pedro V, morreu. De facto, isso aconteceu, ou seja, quando Dom Luís e Dom João chegam a Lisboa, já Dom Pedro V morreu. Ele morreu no Palácio das Necessidades, tinha 24 anos e Dom Luís e Dom João eles desembarcam em Lisboa no dia 14 e vão encontrar uma capital transtornada e mergulhada num profundo luto e em algo que não se esperava que acontecesse como aconteceu, que é a reação à morte do rei Dom Pedro V. Daí talvez Dom Luís não ter sido recebido com a pompa e circunstância, mas também com um misto de mágoa em Lisboa. Exatamente. Dá que pensar, Helena, sobre estas curtas vidas. Alguém que morre aos 24 anos. Sim, e portanto, Dom Luís ainda era mais novo, ou seja, dá que pensar o que são de repente, não é? Estes príncipes que vêm desaparecer uma parte da sua família, que tão novos se veem confrontados com toda uma situação que os ultrapassa completamente e que o que terá sido para estes 2 jovens chegarem a uma cidade mergulhada em luto. É curioso que tenha referido essa questão da pompa. Não, Lisboa é uma cidade com a pompa do luto, que é uma coisa terrível, não é? E, portanto, não há qualquer alegria nesta aclamação. É sempre complicada a aclamação de um rei, porque pressupõe que o anterior morreu, mas uma coisa é ter morrido pela sua idade, outra coisa é ter-se perdido um rei tão jovem e um rei que se vai perceber era profundamente amado. O funeral de Dom Pedro V é um dos episódios mais interessantes, se quisermos, da monarquia portuguesa. Ele teve tal participação popular entre o Palácio das Necessidades até ao Panteão dos Braganças, que está em São Vicente de Fora, que o cortejo não teve carruagens. Portanto, além da carruagem que levava, não é, o ferro do rei. É um enorme cortejo em que se mistura o povo com a aristocracia. E temos de entender que no Palácio das Necessidades continuava um infante doente, que era Dom Augusto, que está doente. Já tinha morrido um infante, já tinha morrido o rei, há outro infante que está doente.
E temos este funeral do Dom Pedro V, em que há aspectos que depois ficaram para a história. Por exemplo, o Dom Pato vai dizer foi a primeira vez que vi Alexandre Herculano a chorar como uma criança, quer dizer, por cima havia uma enorme ligação entre o rei Dom Pedro V e o escritor Alexandre Herculano. Mistura-se, se quisermos, a nobreza, o clero, temos os militares, temos os escritores, temos o povo. Nesta reação do povo, sobretudo do povo, à morte do seu jovem rei, era um rei que eles tinham visto ficar viúvo há 2 anos, ele era tão jovem, não é? E que agora era alguém que também tinha perdido a sua mãe, porque era rainha, tinha ficado órfão cedo, tinha-se tornado rei muito novo, depois vai casar e há toda aquela ideia daquele casamento com a rainha Dona Estefânia, não é? Aquele casal, os dois tão jovens e que se amavam profundamente, e ela morre daquela forma. E durante tão pouco tempo. E durante tão pouco tempo. Portanto, há aqui um sentimento de tragédia. E, no meio disto, o povo começa a pedir insistentemente que a família real saia do Palácio das Necessidades, porque entre os boatos que corriam de que se pretendia envenenar a família real, de que havia interesses e conspirações para matar a família real, também começa a correr outro tipo de suspeitas, que é a maldição. A maldição do Palácio das Necessidades. Começa a correr a dado momento, já não se consegue sequer já explicar pela maldade humana tal infortúnio, já se começa a acreditar que aquilo já só pode ser obra de uma entidade maléfica, superior a tudo e a todos. E que tem de se encontrar respostas, e essa pode ser uma delas. E sobretudo, porque temos de perceber que há também uma outra coisa, ou seja, se eles, que são tão ricos e poderosos, se eles que estão guardados todas as horas do dia, se eles que não são objeto destas coisas que não andam nas ruas como nós, se a eles acontece isso, o que vai acontecer a nós, povo? O que é que nos pode acontecer a nós? E, portanto, esta coisa dos tumultos também tem muito a ver com isso, que é as pessoas sentem-se mal. E quando se podia pensar que o funeral de Dom Pedro V punha uma pedra neste estado de inquietação, não, porque as mortes ainda não tinham acabado. Helena Matos, Portugal já está muito sofrido com todas estas tragédias, mas utilizando algumas palavras ou as palavras de alguém, eles aguentam sempre mais, não é? Sim, a capacidade humana para aguentar é sempre surpreendente, não é? E se adaptar-se aos climas mais extremos, não é? Quando a pessoa olha assim para um sítio e pensa quem é que conseguia viver aqui, é claro, não é? Apesar de tudo, é sempre esta espécie assim, que não é especialmente dotada para nada, mas que é capaz de se adaptar a tudo. Então voltamos ao sofrimento. O que é que nós temos aqui de sofrimento? Tivemos, portanto, a morte do infante Dom Fernando, tivemos depois a morte do rei Dom Pedro V, tínhamos um infante que estava muito mal, que era o infante Dom Augusto, e referimos aqui que tinham vindo, digamos, o mais rápido possível de Inglaterra para Portugal, o príncipe Dom Luís, que chega a Portugal já rei, não é? Porque, entretanto, Dom Pedro V tinha morrido, e que vinha acompanhado pelo seu irmão Dom João. Portanto, nós tínhamos em Londres 2 irmãos, Dom Luís e Dom João. Naquele ambiente de enormes suspeições que corre Lisboa, acontece a dado momento 2 notícias, e cada uma delas a reforçar ainda mais esta ideia de que havia uma conspiração. E que vinha de fora do país. Sim, exatamente, é que o príncipe Dom João adoece. Ora, o príncipe Dom João não tinha estado em Vila Viçosa. O príncipe Dom João estava em Londres, mas com o irmão, com Dom Luís, e vêm a correr para Portugal quando sabem a tragédia que está a acontecer. Em Londres, onde a água era boa. Talvez também não fosse assim tão boa, porque há outra pessoa que adoece em Londres, que é o príncipe Alberto, marido da rainha Vitória, com quem os nossos príncipes tinham jantado na véspera de regressar o mais depressa possível a Portugal. E aí podia pensar-se, esse é o seu raciocínio, não é? Se calhar a água em Londres não é boa. Não sabe o que eu estou a pensar. Aqui o raciocínio foi outro. É a conspiração chegou a Londres, e aquilo que está a acontecer ao príncipe Alberto não era para o príncipe Alberto, era sim para matar os nossos príncipes.
Ou seja, haveria, chame-lhe o que quiser, um veneno, uma maldição, uma coisa qualquer, que naquela refeição que tinha como objetivo não o príncipe Alberto, mas sim os nossos príncipes. E, para cúmulo, além da doença, e o príncipe Alberto vem a falecer pouco depois, o nosso infante Dom João, o tal que tinha estado em Londres e tinha comido o príncipe Alberto, de facto vai sentir-se muito mal em Lisboa e vem a morrer ele também. De todos os príncipes que estiveram doentes, o único que vai conseguir sobreviver é, de facto, Dom Augusto. Aqui, quando se dão estas mortes, não é, sobre a morte do infante Dom João, aquilo que acontece é, de facto, os tumultos vão recrudescer. E aqui nós vamos ter um conjunto de tumultos que vão do Natal, porque o infante Dom João morre no Natal, que vão do Natal ao Carnaval, e no qual, por exemplo, se vai achar que a alma que está por trás de tudo isto é o Marquês de Lolé, que se pretenderia vingar Dom Pedro V, o Duque de Lolé, que tinha sido chefe de governo e, portanto, teria sido demitido pelo Dom Pedro V e se pretenderia vingar. Há outros que vão culpar o banqueiro espanhol, que é Salamanca e Maiol, que é um credor do Estado português e que tinha estado com o rei Dom Pedro V pouco tempo antes dele adoecer. Portanto, vai procurar arranjar-se um culpado para tudo isto. Pode perguntar, e como é que acabaram os tumultos? Na verdade, os tumultos vão acabar, vão sendo progressivamente esvaziados. Não houve, se quisermos, uma grande capacidade de os reprimir. Eles vão ter momentos de maior gravidade. Há pessoas que são agredidas, há casas que são incendiadas, há perseguições, mas... Isso vai-se desvanecendo de alguma forma? Não há um balde de água fria que cai em cima disto tudo? Não. Entre o Natal de 1861 e o Carnaval de 1862, nós vamos assistindo a este clima até que, de pouco a pouco, a capital vai reentrando numa normalidade, embora para muitas das pessoas que viveram estes meses sinistros de novembro e dezembro de 1861 em Lisboa, de alguma forma ficou sempre a convicção de que, pelo menos, o rei Dom Pedro V, esse foi envenenado. E então, com que ambiente é que ficamos após todos estes tumultos? Bem, ambiente governativo? Ficamos com um novo rei, não é? Dom Luís. Ele mesmo muito jovem, e pouco a pouco a notícia de que o nosso jovem rei iria ter de casar, digamos que de alguma forma, e constituir uma família, de alguma forma trouxe alguns dias felizes à família real. E assim continuou a história do Reino de Portugal.